Pai querido e Pai amado, estamos no dia mais importante do nosso mês, ó Pai, porque nesse momento, ó Deus, que os nossos corações, eles se abrem para o Senhor, e nos assentamos hoje à sua mesa, Pai. É hoje que nós trazemos à memória o sacrifício lá do Calvário feito por nós. Oh, tem liberdade nessa hora, Pai. Liberdade para vir, para tocar, para entrar nas nossas vidas, para derramar, Jesus, do Teu poder, da tua unção sobre cada pessoa. Espírito Santo, entra agora em cada coração, fortalece, recria, nos ajude a crescer de forma que não sejamos mais levados por ventos, ó Deus, mas que sejamos firmes, que possamos crescer. Então, Espírito Santo, tem liberdade agora para entrar em cada vida, em cada coração, para derramar do Teu poder. Oh, aleluia, 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 glórias e glórias e glórias, aleluia. Vai batizando, Espírito, vai enchendo a Tua igreja, vai trazendo um renovo, vai trazendo, Deus, um crescimento aos nossos corações, aleluia. Riana lamama materere covare cantarina lamara malamatere. O Senhor está te chamando, meu irmão, o Senhor está te despertando a orar, a clamar, a se aproximar dEle. O Senhor, Ele quer te ver na presença dEle, então não fica de fora não, entra no Santo dos Santos, vai invadindo a presença do Todo-Poderoso. Shalamadorena lamama mahala gerena lamatiri rianorena lamama mahala. Glória a Deus. Bom dia a todos, amém? Podemos sentar-se em nome de Jesus. Bom dia para quem está em casa, acompanhando ali pela live. Que Jesus te abençoe, amém? Oi, irmãos, o dia hoje está mais fresquinho, né? Hoje está bom para dormir. Estou sentindo falta daquela chuvinha, né? Está na hora, né? Podia chover um pouco, não podia? Está fazendo falta, né? Mas glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Deus, irmãos? Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia. Você abrir tua Bíblia em primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 12. Amém? Nós aprendemos sempre, e isso nós fazemos o tempo todo, nos ensinam desde sempre a orar pelos nossos familiares, por quem não é convertido, orar pelas pessoas que estão perdidas, viciadas. Quando alguém te faz um mal, alguém ele tem um coração ruim, as pessoas falam, ó, você tem que orar por elas, você tem que buscar por essas pessoas, você tem que interceder por essas pessoas. E nós aprendemos, alguém te persegue no trabalho, você começa a orar pela vida dela, não é? Para que o mal solte essa pessoa, para que a maldição não toque nela, para que ela não venha também te incomodar. Isso é um hábito. Mas nós precisamos também orar para quem está dentro da igreja. E às vezes nós cometemos esse erro, nós pensamos assim, bom, o Cláudio ele já está com Jesus. Alguns até falam assim, o Cláudio está bem, ele está com Jesus. E nos esquecemos que muitas vezes as atitudes do Cláudio, ela vai prejudicar ou vai atrapalhar muito mais o evangelho do que aquele que está perdido, às vezes até te perseguindo. Amém? Porque, pegando o exemplo, Cláudio está aqui perto, mas aquele que está dentro da igreja, ele acaba se tornando ali uma vitrine do evangelho. Não é verdade? Aquele que está dentro da igreja, ele se torna uma referência. Então, quando você olha para alguém dentro da igreja e você quer ficar no mundo, ou você quer condenar o evangelho, você fala, ó, mas olha aqui como é que está esse irmão lá da igreja.
E alguns dizem isso. O que adianta eu ir para a igreja para eu me tornar uma pessoa pior do que alguns que estão no mundo? E falam ou não falam? É verdade que isso acontece? Sempre alguém, quando ela quer combater o evangelho, ela sempre vai usar uma referência de alguém que é de dentro da igreja. Então eu devo orar pelas pessoas do mundo, o perdido, o pecador, o viciado, o problemático, devo. Mas eu também preciso orar para que as pessoas que estão dentro do evangelho, eles possam crescer também. Porque se eles crescerem, o evangelho cresce. Se eles crescerem, talvez aqueles que nós queremos que se converta, vão se converter por causa daquelas pessoas. E nos esquecemos disso. Às vezes o povo de dentro da igreja é igual aquele menino mimado. Lembra quando era criança, você vai brincar? Vamos imaginar aquele joguinho de futebol e tinha um menino mimado. Não tinha? Aquele que era o dono da bola. Se não fizer do jeito que eu quero, então eu não participo mais, eu não vou brincar. Então eu cato a bola, não é verdade? E vou e estrago toda a situação. A igreja está cheia de gente assim. Está cheia de gente assim que não cresceu, ele continua como um menino da fé. O que a gente precisa aprender a fazer no evangelho? O evangelho é igual uma casa, por exemplo. Uma pessoa tem um filho, o primeiro filho, ele é cuidado pelo pai, pela mãe, não é assim? Aí ele tem um segundo filho, os dois ainda acabam às vezes sendo criança, tudo bem. Os pais vão ali cuidando até que cresça. Só que depois vem mais um outro. Aquele que era criança, ele precisa deixar um pouco a meninice dele, não é assim? E daqui a pouco ele ajuda a cuidar do irmãozinho mais novo. Então você percebeu que ele deixou de ser tão menino, e ao invés dele causar mais um problema para o pai e para a mãe, ele começa a ajudar, não é verdade? Aí aquele que era o mais velho, ele já está ajudando a cuidar do que é mais menino. Aí daqui a pouco vem um outro, não é? Tomara que venha outro sempre, né? A irmã já está olhando ali, né? Aí o outro que chegou depois, ele é cuidado para os outros que estão mais velhos, não é desse jeito? E ele vai deixando de ser tão menino e vai ajudando a cuidar dos outros. Dentro da igreja tinha que ser dessa forma. Eu cheguei ali, os que estão na mesma idade espiritual, ele às vezes vai causar ali um pouco de problema, um pouco de adversidade, só que vai passando o tempo, eu preciso crescer ao ponto de ajudar os mais novos, os que estão chegando, ajudar o pai a cuidar. Então eu passo a orar por aqueles que estão sendo problemáticos. Quando eu falo problemáticos, não é que a pessoa vem na igreja e arruma confusão dentro da igreja, mas o menino ele tem uma tendência de ser enganado facilmente. É verdade ou não é? Um menino, ele parece ser esperto, você fica às vezes até abismado de como que ele está evoluindo, né? Todos os pais olham para aqueles filhos assim, orgulhosos, falam, nossa, ele é inteligente, ele é sábio, mas ele é inocente. Qualquer coisinha engana ele, não é verdade? E tem crente que é desse jeito, e ele precisa também crescer. Em 1ª carta aos Coríntios 10:12, ele fala assim, ó, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não, ou seja, todos aqueles que já estão de pé, estão no evangelho, ele pode cair, sim ou não? Ele pode tropeçar. Não é que ele vai para a prostituição, não estou dizendo que ele vai sair roubando, matando alguém, mas as coisas que acontecem no dia a dia pode levar essa pessoa a cair. Você pega o irmão hoje, ele está aqui todo feliz, ele diz, não, agora eu sou de Jesus, agora eu vou andar com Cristo, e fala de Jesus para todo mundo, e amanhã ele se magoa, não é? Uma coisinha que acontece no caminho de Deus, ele fica magoado, pega a bolinha dele, como eu falei lá do menino, não é? E vou para casa, aí fica todo mundo ali, mas cadê a bola, né? Ele levou a bola. Tem crente que é assim, e às vezes ele acaba levando a família dele de volta para o mundo, ele acaba levando pessoas à perdição. Quantas vezes já tem um familiar nosso que já está começando a buscar Deus, mas por pequenas coisas infantis que a gente leva, a gente acaba destruindo quem é de Jesus. Você imagina? Às vezes na obra acontece muito isso, não é? Tem
toda a igreja, irmãos, para que ela possa ter um culto ali bonito, ela tem um bastidor daquilo ali, amém? Enquanto tem tudo aquilo bonitinho que a gente senta, assiste um culto, tem alguém que corre do outro lado, não é verdade? E ali não é tão bonito, não é tão simples, ali precisa do esforço, né, da dedicação de alguns. Ali muitas vezes tem choque de pensamentos que a gente vai crescendo espiritualmente. Mas aí eu pego aquilo ali e eu levo para dentro da minha casa aquilo ali, não é verdade? Ou então você mesmo, eu fiquei sabendo de uma fofoca de alguém. Aí você fala dentro da tua casa. Dentro da tua casa, o parente pecador olha e fala assim: mas eu vou fazer o que na igreja? Ele reclama de coisas piores do que às vezes no mundo. O mundo tem, só que às vezes o mundo não mostra isso. E a gente faz o tempo todo. Estamos sendo o quê? Meninos na fé. Estamos derrubando pessoas. Ou estamos às vezes caindo sem perceber que estamos caindo. O evangelho sempre vai ter muitas falhas. Pastor, e como que eu vou fazer para permanecer no caminho de Deus? Sendo adulto na fé, crescendo na fé. Deixando pormenores, porque isso sempre vai acontecer. Amém? Vou pegar o exemplo que sempre vai acontecer. Jesus tinha quantos discípulos? O mais conhecido, chegou a ter 70 ali que a Bíblia relata, mas vou pegar dos 12 para baixo. 12 discípulos. O 12 que ele tinha, um fez o quê? Vendeu ele por 30. De 12, já foi quase 10% embora, não é verdade? Que era ladrão. Aí você cata um pouquinho mais, vamos contar então que eu tiro 2 de 12, o Pedro que negou Jesus, já ficou mais complicado, amém? 10% já foi. É verdade ou não é? Aí eu pego então o Noé não, Tomé, Noé não estava lá, né, irmão? Tomé, está amarrado, Noé estava na arca, né? Aí o Tomé, ele era incrédulo. Que incrédulo já é pior do que negar Jesus, sim ou não? E já é pior do que ter roubado a Cristo, se você for ver, sim ou não? Porque o ladrão teve chance de andar com Cristo. Já o incrédulo não tem nem condições, não é? Ele duvida, aí tudo é por fé. Já foi mais de 20%, sim ou não? Então de 12 discípulos, eu vou ainda mais longe, quase a metade eram problemáticos. Problemáticos que eu digo de coisas que são terríveis, amém? Mas isso desfaz o que era o evangelho? Não. Eu preciso crescer ao ponto de entender isso. Eu vou ter Judas, eu vou ter incrédulos, que é os Tomés, eu vou ter ali os Pedros que vão negar Jesus em alguns momentos, mas eu preciso crescer ao ponto de ficar firme e ajudar os que podem cair a não cair. Isso se chama-se crescer espiritualmente. Diga graças a Deus. Se eu fizer isso, pode ter certeza, todo o evangelho vai crescer dentro da minha casa, vai crescer naquele ambiente que eu estou trabalhando, porque eu vou levar Cristo, não vou levar os problemas a essas pessoas, eu vou levar a solução, porque problema sempre vai existir em todos os lugares. Sim ou não? É verdade ou não é? Diga graças a Deus. Aí eu queria que você fosse lá em livro de Gálatas, carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, olha o que o Paulo diz para nós. Outro dia uma pessoa chegou e falou assim: pastor, por que nas lives vocês não mostram pedindo oferta? Eu falei para ele: você quer dar oferta? Eu peço para você. Não, é que na live vocês escondem. Eu não estou escondendo. Mas você quer dar oferta? Eu falei para ele: eu te peço pessoalmente, não precisa da live. Eu acho que ele queria dar oferta, vocês não acham? Não, é que para ele dar oferta é vergonhoso. E dar oferta não é vergonhoso, dar oferta é virtude. Sim ou não? Aí ele perguntou: mas por que o missionário lá não pede a oferta ao vivo? Está escondendo? Não, porque a oferta que ele vai pedir é igual todo dia que ele já pede do patrocinador. Não é verdade? Que é o que a Bíblia manda, Jesus pediu oferta. Às vezes as pessoas até falam assim: pastor, faz feijoada para vender. Não, Jesus não fazia feijoada, Jesus pedia oferta. Não é verdade?
que eu estou tentando dizer para você é que às vezes a gente é criança na fé e a gente fica arrumando coisinhas. Concorda comigo? Que não vai levar a lugar nenhum. O evangelho sempre foi desse jeito. Mas a palavra de Deus, ela vai se renovar cada manhã. O pedido de oferta, ele é igual todo santo dia. Sim ou não? Todo dia a gente oferece, você faz a tua fidelidade. É desnecessário. Ah, mas é porque precisa? Claro que precisa. Mas você não pode gastar o espaço de uma TV para usar para essa parte. Você vai usar para entregar o evangelho. É verdade ou não é? É por isso. Mas você vê, eu brinquei com ele. Falei, se você quiser, eu peço oferta para você. Não, pastor. Mas então por que ele queria todo dia ver o pedido de oferta? Não é? A gente ainda é criança na fé. Você viu? A gente quer só arrumar uma confusão. Eu vou perguntar para ele para ver o que ele responde. Vou responder o que a Bíblia diz. Ué. É aquilo que está ali. Mas, na verdade, uma pergunta dessa só vai vir de quem ainda não amadureceu. Ainda é criança. Ainda discute com o irmão. Ainda ele olha para o irmãozinho e fala aquilo que ele fez está errado. É igual aquela criança que chega, mãe, tal pessoa me xingou. Não tem assim aquelas crianças? E a mãe está fazendo a obrigação dela e o outro está gritando, olha, o outro relou em mim, o outro fez isso. E aí aquilo que a mãe tinha que fazer, o pai tinha que fazer, ele tem que ficar cuidando. É igual aquele irmãozinho que ele reclama para cá, reclama para lá. Não, a igreja tem que ser de tal forma. Mas como é que você coloca um monte de pessoas, de homens, para pensar igual? Não tem jeito. Você lembra da arca? O irmão falou, Noé estava dentro da arca. Estava. Dentro da arca tinha o que lá dentro? O que tinha lá dentro? Só bicho. A igreja é igual uma arca, irmão. Tem irmão cavalo, tem irmã que é cobra lá dentro. Tem, né? Eu ia falar burro, não vou falar burro, mas tem também. Dentro da arca devia ter também, né? Eu acredito que algumas vezes tem todo tipo de coisa. Tinha um coelhinho, que você acha bonitinho o coelhinho, né? Mais produtivo, né? Tem tudo. Tem o irmão pombo, né? Tinha tudo lá dentro. Tanto que soltaram o pombinho depois, não foi? Mas o pombinho não é tão tranquilo assim, né? O que o pombo faz muito aí fora? Né? Você vive desviando do pombo, né? Tem uns que é assim mesmo, acontece. Ô pastor, a igreja é como uma arca, tem todo tipo de gente. Mas eu posso colaborar crescendo ou eu posso fazer o quê? Agravar a situação, sim ou não? A criança, ela fica ali, ela cutuca o outro, não é? E ela grita, pai, tal pessoa fez isso. É verdade ou não é? Tem aquela fase também que é perguntar tudo. Mas por que o outro faz isso? Por que o outro está daquele jeito? Criança. Seus não faz essas perguntas para vocês? Por que o céu está azul? Aí você fala, por causa dos gases que se misturam. Mas o que é gases? E você vai passar o tempo explicando aquilo ali. É ou não é? E a criança é assim, quando você acha que acabou, ela pergunta de novo. Não é? E vai perguntando de tudo. Criança. Aí ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo, olha lá, de novo sinto o quê? As dores de parto, até que Cristo seja... Olha o que ele está dizendo ali, ele estava dizendo que ele sentia dores, como se fosse uma mulher, que todas as vezes ela tem que fazer aquela criança nascer novamente. Porque o evangelho é desse jeito, você sofre, você luta, você batalha pela pessoa, você fala, agora ele está bem. Aí daqui a pouco aparece outro irmão, joga umas setas na cabeça daquele que estava bem, e ele desvia de novo. Não quero mais saber de igreja. E vai o Paulo de novo, não é? Olha, você tem que andar com Jesus, você tem que andar com Cristo de novo. E aí ele começa a vir de novo para Jesus. Aí acontece mais outra cilada do diabo, e ele de novo se aparta. Por quê, pastor? Criança é desse jeito. Todo santo dia é uma luta para você fazer ele trocar de roupa, levantar, né? Trocar de roupa e ir para uma escola. Não é assim? Aí você fala, foi essa semana todinha. Semana que vem ele acorda. Eu não quero ir. A criança é terrível. Eu não gostava de ir para a escola. Eu tinha que ir para a escola, eu saía e ficava rodando na rua até acabar o horário. A gente achava que não ia ser descoberto. Não é?
Aí chegava os dias de negócio e aparecia lá as reclamações. Tem crente que é assim, né? Aí você precisa que alguém te coloque no caminho. Paulo falava, ele estava sentindo dores de parto de novo. Todas as vezes ele estava com o mesmo tipo de batalha por aqueles lá. Só que ele fala, até que Cristo seja o quê? Aí que você precisa de entender. Quando que eu paro de dar trabalho na fé? Quando Cristo realmente se formou dentro de mim. Quando Cristo está dentro de você, eu venho fazer a fofoca do irmão, você fala, vamos orar por ele? Vamos fazer uma oração? Aí alguém vai falar, tal pessoa é ruim assim, você vai lembrar, puxa, eu tenho um monte de defeitos também, não é? E os meus defeitos são diferentes, mas não são melhores do que o do outro. Os meus defeitos são defeitos como o do outro. Tem criança que o defeito dela é um, a da outra é de outra forma. Quando você pega os adultos comentando de como é uma criança, era outra, ela sempre tem alguma coisa que a criança fazia que dava trabalho. Não é assim? Ontem mesmo, voltando da comunidade, minha mãe estava contando. Tinha uma irmã que ela era arteira demais. Ela falava que fazia todo tipo de atrapalhada. Aí quase perdeu a perna em cima de uns negócios. Aí quando meu pai descobre, ao invés dela falar que estava machucado, meu pai falou assim, você vai apanhar por causa disso. Mas não, só falou, né? E ela escondeu. Com 8 dias, aquilo inflamou, onde caiu a madeira e quase perdeu a perna. O médico falou, já está apodrecendo. Você vê, coisa de criança com medo. Não é verdade? E até falando assim, eu acho que da minha casa, quase todo mundo quase perdeu a perna. Era para mim ter a perna amputada também, com 6 anos de idade. O outro irmão, mesma coisa, a gente quase todo mundo lá, parece que o diabo tentava fazer isso. Mas porque a gente é criança, criança na fé, só faz coisa errada, mas cada um tem um tipo de problema, não é? Um às vezes fica meio mentiroso, o outro é de tal forma, mas eu tenho que crescer. Quando Cristo se forma dentro de nós, esses males acabam. Diga graças a Deus. Amém? Aí um pouquinho mais à frente, você está em Gálatas, você vai para Efésios. Se Cristo não está formado dentro de nós, a gente dá trabalho. E às vezes não é por causa de pecado não, viu, irmãos? Às vezes aquele irmão que ele é mimado. Se o pastor não ligar para mim, eu não vou. Aí o pastor tem que ligar, não é verdade? Aí você liga, aí ele faz charme. Ah, eu estou muito decepcionado. Aí você precisa de agir como uma criança mesmo, né? Aí você tem que mimar, fazer alguma coisa. Aí o outro, mais criança ainda, fala, o pastor faz panelinha com aquele lá trata melhor. E se aquele lá tiver alguma coisa? É porque ele tem dinheiro. E aí piorou ainda mais. Não tem umas coisas assim? É desse jeito. E se não é? E se não tiver também? É por causa disso, por causa daquilo, sempre vira um problema. Mas são assim. Pastor, isso é por quê? Porque ainda Cristo não está formado dentro das pessoas. Mas quando Jesus está formado dentro de mim, eu vou me tornar um ganhador de almas. Eu vou levar pessoas a Jesus e eu vou saber que sim, dentro de igrejas, tem falhas, tem erros. Amém? Como teve com Jesus, o Judas, o Tomé, como teve o Pedro, como teve lá os outros dois que um queria sentar ao lado de Jesus. E Jesus fala para eles assim, vocês podem beber o meu cálice? Sabe o que eles falaram para Jesus? Posso, nós podemos. Jesus estava falando assim, eu vou para a cruz, vocês podem ir para a cruz? Eles disseram que podiam. E depois também passaram quase o mesmo fim que Jesus também. Foi mortos pelo Evangelho. E puderam, depois cresceram e honraram aquilo ali. Mas não é a infantilidade, eu queria falar para Jesus agora, a mãe dele ainda queria, você promete que vai colocar eles do lado? Jesus falou, mas eles conseguem beber o cálice que eu vou beber? Sim ou não? E às vezes a gente acha que pode e não podemos. Não é verdade? Olha o que diz lá. Efésios 1:18. Posso ler? Tendo iluminados o quê? Os vossos olhos do vosso entendimento.
para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus está dizendo que Deus ele vai iluminar os nossos olhos, o crescimento vai fazer isso, vai iluminar os meus olhos, para que eu entenda qual é o meu chamado, a minha vocação, o que eu estou fazendo no Evangelho. Todos nós estamos aqui para chegar um dia ao reino dos céus. É verdade ou não é? E nós precisamos de levar uns aos outros para esse caminho. Você está aqui, você foi chamado antes, é um privilégio, mas Deus espera que você leve os teus para Ele. Deus espera que você, esposa, santifique o seu marido no Senhor. Mas se você é uma esposa que fica medindo força com o seu marido, você não vai levar ele para o Senhor. Você vai levar ele para alguém. E é assim que acontece. Se o Senhor fizer isso com a tua esposa, não levá-los a Cristo, você pode levar ele para outro caminho errado. Ela para o caminho errado. Você está entendendo? Mas o meu chamado é para levar quem? Ao Evangelho. Ah, mas ele é folgado, ela é folgada. Ele é teu marido, ela é tua esposa. Vocês são uma só carne. Amém? Vocês têm que trabalhar pelo mesmo propósito. O casamento é a mesma coisa. O começo é difícil, não é? Depois piora. Amém? Depois fica pior. Mas o começo é difícil. Eu estou brincando. Depois você pega o jeito. Amém? Mas o casamento não é assim? Junta duas cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Você coloca no ambiente. Aí um tem as suas manias, né? O outro tem as manias deles. E agora? Um não gosta disso, outro não gosta daquilo. Um não gosta de um lado da cama, o outro também não gosta. Aí faz pirraça, vai dormir no sofá. Não é assim? Até que se acerta. Não é desse jeito? Aí um dia você olha e vê que é besteira. Isso quando casa novinho. Se casar velho, então, aí está perdido mesmo. Aí para dobrar outro, não é? É a verdade. Casou com 20 anos de idade cada um, a cabeça está moldada ali, qualquer coisa muda. Depois que passa, eu acredito que depois de 40 anos, isso é difícil, né? E se tiver com 60 aninhos para casar? Aí não dobra mesmo, né? Deve ser terrível. Que isso, pastor? Mas é verdade. Quando você é novo, você está naquela assim, não, a gente vive até de amor. Pergunta para alguém de 60 anos de idade se ele vive de amor mais para você. Não tem essa conversa mais que você vive de amor, tem? Não tem não, acabou essa conversa aí. Já é outra conversa já, não é? Não, mas é a verdade. Com 15, 20 anos de idade, o namorinho, eles querem ver flores. Pergunta se alguém de 70 e poucos anos de idade está preocupado com flor. Ele está aqui mesmo pensando, como é que vai ficar minha geladeira depois? Não, mas não é verdade se eu estou falando besteira? Sim ou não? Não tem mais. Você vê, a cabeça mudou, a prioridade mudou, a forma de pensar mudou. Eles são independentes, não precisam mais um do outro. Aí o que acontece, pastor? Eu esqueço a minha vocação, meus olhos não entendem aquilo que precisa. Aí eu sofro. Então eu continuo sendo menino, mas não é por causa da idade, é por causa de não conseguir entender o que você está fazendo. Você não casou? Sim ou não? Então preciso deixar que aquilo se torne meu ministério. É verdade ou não é? Para que eu possa deixar de dar trabalho. Aí dá certo. Ah não, mas outro vai ter que ceder. Então a Bíblia está dizendo, se eu sou mais maduro, quem tem que ceder? É eu. Por que eu vou esperar o outro? Aí a criança fala, não, ele. Não, é ele. E fica naquela. Quando você é adulto, não. Espera um pouquinho, o que precisa ser feito? Então vou fazer. Não é? Tem gente que ela faz o que quer. Quem faz o que quer é criança. O adulto faz o que tem que ser feito. Criança come o que quer. O adulto come aquilo que é importante para a alimentação. Sim ou não? Você não vai ver gente de 50 anos de idade comprando todinho para colocar na geladeira. Estou com vontade de comer, beber todinho. Não é verdade? Mas criança quer o quê? Todinho. Não é verdade? A gente precisa crescer. Quando eu cresço na fé,
o evangelho passa a crescer através da minha vida. Olha o que o Paulo vai falar da nossa prioridade no evangelho. Colossenses capítulo 4, o versículo 12. Que é o que mais precisa no evangelho hoje em dia. Colossenses 4, 12. Estão me entendendo até aqui, igreja? Se eu não entender que eu preciso fazer o que tem que ser feito, e guarda essa frase no teu coração: quem faz o que quer, ou é criança ou é bandido. Bandido faz o que quer. Bandido não segue regras, não segue lei, ele faz o que dá vontade. Agora, um homem, uma mulher, um adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito. Amém? Uma criança, eu não quero ir para a escola hoje. Um adulto, não, eu tenho faculdade, eu vou para a faculdade. Não é desse jeito? Eu não quero ir trabalhar, mas eu vou trabalhar. Eu não queria fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer tal coisa. Por isso que a gente tem que amadurecer. Isso que eu estou te explicando, igreja, é o que a gente precisa em todas as áreas da vida. Se não tiver esse entendimento, a gente padece, a gente sofre. Amém? Tem crente que não gosta de orar. O crente tem que orar. Se você é um crente que vem para a igreja, volta para casa, assiste TV até da hora de dormir, dorme, levanta do outro dia, vai trabalhar e não ora, você vai ser um crente fracassado. O que você quer de Deus, você não vai alcançar. Ah, pastor, eu consigo. Não consegue. Durante um tempo você vai até caminhar um pouquinho, mas a verdade é essa: se você não tiver oração, a sua vida vai parar. É igual um trilho, né, para um trem. Se tiver trilho, o trem continua andando. Acabou o trilho, o trem. Guarda isso no teu coração. Se não tiver oração, a tua vida vai parar. Você pode ser santo, você pode ser de Deus, você pode ser uma bênção, você pode nem assistir TV, não mexer com internet, nada disso. Mas se não tiver oração, a sua vida vai parar. Em algum momento vai parar. E você só vai perceber isso o dia que você precisar realmente. O dia que precisar, você vai perceber que você não fez o que tinha que ser feito. Agora, viva uma vida de oração para você ver. As coisas vão mudar. Você vai começar a ver portas se abrir, bênçãos acontecer, coisas vão acontecer na tua vida e vai dar certo. Amém? Vai dar certo. E seja qual for a necessidade que você tiver, se tiver oração, você vai chegar até lá. 4,12, o Paulo fala assim, ó: saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de quem? De Cristo. Olha o que ele diz agora: combatendo sempre por vós em quem? Em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda. Essa tem que ser a prioridade dentro de nós. O Epáfras, a Bíblia está dizendo ali que a vida dele era combater para que os outros estivessem como? Firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Diga graças a Deus. Se eu tiver isso no meu coração, igreja, eu vou fortalecer os meus na fé. Um dia que um filho mais velho, ele entende que ele cuida do mais novo, que ele é responsável pelo mais novo, o mais novo vai estar protegido, sim ou não? Nem todo lugar que o pai e a mãe vai estar, o irmão mais velho pode estar às vezes ali, e ele vai cuidar do outro, sim ou não? A mãe, o pai está trabalhando fora, mas ele está organizando, ele sabe que a responsabilidade é dele. Na igreja é a mesma coisa. Ô pastor, tem gente que está desviado da igreja, o que você fez? Você foi atrás? Você conhece, é vizinho dele, viu ele desviar e não fez nada. Você está entendendo isso? A gente faz isso às vezes. Você passa lá, teu vizinho está lá enchendo a cara e você, não presta lá. Crente falso. E não ajudou ele. Não falou para ele: ô irmão, eu sei que não é da minha conta aqui, mas isso aí é errado, não é bom para você. Você viu o outro se apartou de Jesus, você não dá um toque para ele. Ah, pastor, não quero nem saber. Às vezes é de dentro da própria casa. Isso quando não é dentro da casa, né? A mulher vai buscar Jesus, o marido fala: mas de novo, igreja? Espera, o dia que as amigas começarem a arrastar ela para o mundo, eu quero ver você parar para ela. Você vai falar para ela o quê? Agora, caras amigas de novo? Você acha que ela vai parar? Sim ou não? Não vai, né?
Quando os amigos arrastar ele para bebedeira, para o jogo de futebol, para não sei o quê, daí eu quero ver você virar para ele e falar assim, mas de novo para isso? Aí ele não liga mais. Quando vem para a igreja, a gente ensina isso. Respeita teu marido, faz o que ele manda. Olha que maravilha, sim ou não? O diabo está te circulando, você já olha e fala, tem que andar pianinho. Fica até mais obediente. Já percebeu que a gente é criança na fé? É verdade ou não é? A gente impede as pessoas de ir para a igreja, a gente acha que é ruim. O outro está orando por você, vai te livrar das garras do inimigo, e você está criticando. Toda vez, só esse negócio aí. Não, deixa ele para a bebedeira, dá trabalho para você perder tua noite de sono, levar ele para cuidar da cirrose depois que estiver para morrer. Quando tiver um câncer na garganta por causa do cigarro, daí você vai ver, você vai lembrar, puxa vida, se ele tivesse ido para a igreja, seria diferente. É verdade ou não é? Você entendeu? A gente às vezes é criança, a gente não cresce. O Epafras, o que ele fazia? Ele ficava combatendo. Não, espera um pouquinho. Deus, levanta essa pessoa. Deus, coloca essa pessoa de pé. E se eu continuar aqui, ele diz ainda depois, no 13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande o quê? Zelo por quem? Por vós, olha lá. Ele zelava por eles. E pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Ou seja, a igreja precisa de pessoas que têm esse pensamento. Pastor, o irmãozinho está caído, vou ajudar ele a se levantar. O irmãozinho não está bem, eu vou lá visitar ele. Irmão, eu vim aqui falar com... Isso é crescer. Isso é me tornar maduro na fé. Isso é me preocupar com os irmãos. Amém? Pastor, irmão lá não estava bem, fiz uma visita para ele, fui lá, vi se ele precisava de alguma coisa, está tudo certo lá, graças a Deus. Você está fazendo o evangelho crescer. Você está ajudando essa pessoa a chegar no céu amanhã. E vai ser benção. Diga graças a Deus. Mas às vezes a gente está torcendo para o outro irmão cair para falar que ele não era de Jesus. Lá, eu sabia que ele era falso. Eu sabia, por que não orei para ele se tornar verdadeiro? Não é verdade? Tem um monte de gente, irmão, esperando que uma tragédia aconteça na tua vida para dizer assim, eu sabia que não era tudo aquilo que eu via dentro da igreja. Criança. A criança quer ver você cair para ele dar risada de você. Amém? Mas quando eu sou realmente maduro, as coisas vão mudar na minha vida. Eu vou ajudar Deus a cuidar daqueles que pertencem a Deus. Diga graças a Deus. E para terminarmos, Efésios 4:12. Você está aí, você volta um pouquinho, você já está em Efésios. Capítulo 4, versículo 12. Vocês estão me entendendo até aqui, igreja? Tem muita gente que que está doente hoje, podia estar curado. Por quê, pastor? Por causa das orações. Tem um monte de gente desempregado que as tuas orações podiam ter ajudado, a porta dele está aberta. A porta que ele precisa está aberta. Tem um monte de gente que a gente devia estar orando para que Deus dê vitória para eles. Porque cada vez que eles são abençoados, a bênção também vai voltando multiplicado para nossas vidas. E, igreja, você pode falar o que for, você pode dar ouvido a quem você quiser nesse mundo. Mas Deus faz milagres, Ele opera milagres. Não sei se ela vai ficar brava comigo, a Silvia me contou um testemunho essa semana, né? Eu fui na quinta, né? A irmã Silvia, ela falou, pastor, precisava de vender, né? Aí ela estava ali orando, uma pessoa colocou no GPS o endereço de uma loja, ela mostrou lá escrito, o moço falando realmente, e o GPS levou eles até a loja dela. E ela estava orando, madrugada, buscando a Jesus, Jesus, eu preciso dessas vendas ali. Fez um jejum. Agora presta atenção, o que uma oração faz? Uma oração fez alguém digitar um negócio no celular, não é? E levar até um outro lugar que ela estava precisando. Aí o moço perguntou para a senhora, né? Se a senhora era de Jesus. Ele falou também que ele era. Fez o negócio com a irmã, não é? E depois agradeceu, falando, eu creio que foi algo de Deus. Mas qual que foi a base disso? Você sabe quando vai começar a acontecer essas coisas na tua vida? Quando você começar a colocar tudo. Sabe aquele cargo que você quer? Vai chegar. Sabe aquele crescimento, talvez, na vida financeira? Vai chegar. Você sabe aquela cura? Vai chegar.
Ah, pastor, para cura não precisa disso, não, eu vou no hospital. Vai, você vai lá, você pega um médico e o diabo está usando ele, vai fazer um erro médico, ele vai te receitar o que não deve, as coisas vão dar errado. Tudo que você faz, mas até para ir no médico, para tomar um remédio, eu preciso orar a Deus para ele não errar. Um erro médico pode custar muito caro para a tua vida. Você está entendendo? Tudo nessa vida eu preciso da direção de Deus. Não faça nada sem direção. O criança na fé, ele deixa na mão dos outros. O adulto não. Ele é um médico, ele estudou, ele é bom, mas ele é um homem, tem falhas, tem família, tem uma sogra, às vezes dando trabalho para ele, não é? Às vezes tem um cunhado atrapalhando a vida dele, e aí ele vai te atender. Quando ele vai te atender, imagina o que acontece. Vocês viram aquele homem que foi fazer o exame, estava grávido lá? De 4 meses? Não teve um exame aí que outro foi fazer? E ele contando para a família, ó, tem alguma coisa errada comigo. Fui fazer exame lá, ultrassom, irmão. Ele estava grávido de 4 meses. Assinado o exame e tudo dele. Aí ele falou, bom, então estão dizendo que eu vou ter um filho aqui. E não estava nada. Sabe o que aconteceu? Erraram o exame dele. Mas você já pensou, cidadão? Você está com a barriguinha um pouco grande, né? Fala, que negócio é esse? Está amarrado. O homem não tem filho, mas colocaram o nome dele, é nome de homem e tudo. Pode pesquisar depois, vocês vão ver isso aí. Foi recente agora. E aqui na nossa região, aqui, não sei se é Londrina ou onde que é aqui, que fez o exame. Aí você vai lá fazer o exame, a biópsia. Já pensou? Se eles erram na tua biópsia, você está aí sofrendo com uma coisa que não existe. Tem que orar. Não, pastor, essas coisas não acontecem. Ué, como é que ele está grávido, então, no exame? Erro, acontece. Só que a gente não ora. Então, é o que ele está dizendo ali. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, para a obra para a edificação do corpo, para sairmos edificados. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, levados por roda por todo o vento pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Pastor, mas o que são esses meninos que são enganados? Uma das características de uma criança é que ela é enganada facilmente. Uma balinha na mão de uma criança pode destruir ela. É verdade ou não é? Uma balinha. São levados. Tem gente que é assim. Tudo que aparece, que enche os olhos dela, ela acaba se levando. Você pode pegar a criança que for, você mostrar uma balinha que ela gosta, ela vai. Tem gente enganado dentro de igrejas. É enganado nos ministérios. Começa a igreja porque eu não concordo com a igreja, eu abro uma igreja. Eu não acho certo o que a Bíblia diz ali, eu quero abrir a minha. E você vai levar esse povo para onde? Se você não concorda com a Bíblia, você vai ter que ter uma Bíblia sua diferente, sim ou não? E eles vão para Jesus? Porque para entrar no céu a doutrina é de Cristo, não é a minha doutrina, concorda comigo? Eu gostando ou não gostando, para eu chegar lá aonde Cristo foi preparar a morada, eu vou ter que fazer o que Cristo mandou. Mas eu não concordo. E eu vou levar essa turma comigo para onde? E aí eu pego as crianças na fé, não é? Você faz tudo que entretém as crianças. Você distrai a criança, ela não precisa de mais nada. Chama a criançada, dá brinquedo, dá as coisas e deixa ela ali o tempo todo distraído. É assim ou não é? Tem um monte de igreja, está cheio de crente distraído, até que o diabo ceifa a vida delas. Ah, pastor, eu quero aprender. Você tem que ir para Jesus, você tem que estar com Jesus. E com Jesus não é o jeito que você quer, é do jeito que Cristo diz. Então eu preciso do crescimento, chegar à plenitude de Cristo. Cristo está realmente, amém, completo dentro da minha vida, para que eu não seja mais levado pelo engano. Aí o seu casamento vai ser uma bênção, a tua vida financeira vai mudar,
Cristo continua prosperando, Cristo continua curando, Cristo continua trazendo o melhor vinho, um casamento feliz. Tudo que você precisa, Cristo continua fazendo tudo isso. Mas eu preciso amadurecer para viver isso na minha vida. Amém, igreja? Isso é crescer espiritualmente. Diga graças a Deus. Que temos mais Epáfras dentro da igreja que vai sustentar, que vai ajudar o que está mais fraco a se tornar mais forte. Fazendo assim, todos serão abençoados. O irmão está passando por uma luta, ore por ele. Amém? Não fica contando para o outro, não, tal pessoa fiquei sabendo. Você vai ficar sabendo de um monte de coisa. A maioria das coisas são mentira, vai aumentando, outras coisas vão ficar de outra forma. Mas o de Deus, ele vai orar. Meu Deus, o irmão não está bem, levanta o irmão, levanta a irmã. E assim nós vamos ser abençoados por Jesus. Amém, igreja? Vamos orar para nós participarmos da mesa de Cristo? Sentadinho mesmo, não precisa ficar de pé não. Curva só a sua face, ora comigo agora, Jesus. A sua palavra fala de Epáfras. Meu Deus, esse homem, ele gastou a vida dele firmando, fortalecendo outras pessoas. Meu Deus, nos ajuda a ter esse ministério. O ministério que fortalece as pessoas, que ajuda, meu Deus, os nossos irmãos em Cristo a crescerem, a se tornarem pessoas melhores. E assim também, meu Deus, nós possamos crescer e nos tornar pessoas melhores. Ajuda esse homem a se tornar um marido melhor para a esposa dele. Ajuda essa mulher, Jesus, a ser a mulher ideal, a mulher perfeita dentro da casa dela. Ajude esse filho, meu Deus, a honrar o pai e a mãe. Mas ajude esse pai, essa mãe também, a honrar o filho, como a sua palavra diz, não despertando a ira dos filhos. Meu Deus, e assim nós possamos também, no corpo de Cristo, crescermos, ó Pai, e nos tornarmos maduros na fé. Agora eu peço que o Senhor perdoe os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Pai. Aquilo, meu Deus, ainda não temos a estrutura para poder evitar, onde nós acabamos fracassando muitas vezes. Então nos ajude a ser perdoados, Pai, para que possamos andar e viver conforme a sua palavra. Diga, Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, conscientes e inconscientes, que eu possa realmente estar apto a me sentar à sua mesa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Presta atenção, só duas coisinhas. Igreja nenhuma pode dizer quem pode, quem não pode tomar Santa Ceia. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. É você e Deus. Amém? Somente você e Deus. Pastor, eu não vou participar porque eu estou magoado com tal coisa. Pede perdão a Deus, fala com Ele, conserta agora, não é? E faça o correto, é assim que funciona. A gente caiu, criança cai, ela se levanta e continua andando. Essa é a regra da vida. Amém? E viva diferente. Então eles vão passar por você, a Bíblia manda você se examinar e assim comer e beber do sangue do corpo de Cristo. Amém? Estamos na sua presença agora, Deus. Nos assentamos à sua mesa, Pai. Mas, Deus, não queremos mais sentar-nos à mesa como meninos, ó Pai, que comete falhas, as meninices, mas queremos nos sentar, meu Deus, como maduros na fé. Pessoas, meu Deus, que sabem exatamente o que estão fazendo naquela mesa. Queremos ser como Epáfras, Pai. Ele combatia. O Paulo dizia que ele era testemunho que ele combatia pelos irmãos. Queremos, ó Deus, fortalecer. Queremos, ó Deus, colocá-los de pé. Queremos ajudar, Pai, para que todos possam chegar ao Teu reino.
E hoje nós trazemos à memória o que o Senhor fez por nós lá no Calvário. E na nossa mão temos o pão e o suco de uva, Deus. Que eu peço que o Senhor consagre agora, Pai. E já não é mais o pão e o suco, mas o teu corpo e o teu sangue, derramado, lavrado na cruz do Calvário. E quando nós comermos e bebermos, que todas as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Levante o cálice com o pão e diga: Senhor Jesus, já não é mais pão, teu corpo, Pai, tua carne, que foi pendurado, cravado na cruz do Calvário. Quando eu comer da tua carne, Jesus, diga: meu corpo seja sarado, e assim permaneça até a consumação dos séculos. Digo: obrigado, Jesus, eu participo para a tua glória. Dá graças a Deus, coma do corpo de Cristo. Rimalama terere cantore covari da laia da lababa baixerere. Oh, você está recebendo a vida de Deus na tua vida. Oriada la mama tiriri cantoria da lavachere. Se você ora em línguas, ore agora. É a edificação da tua vida. Rianorina la maia na la mama mama xerere. Riama lama turima lama mama mikelama. Riano rena lama mama cheia. Riato rena lama mama cherere covari. Riano rina la yana lama mama hala. Gloriano yada lava sharana lama mama hara. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Shalamano Rena Lamatere. Glórias e glórias e glórias. Ame, ame o Senhor. O cálice e diga a Jesus: já não é mais o suco de uva, agora é teu sangue. Ele foi derramado, foi lavrado na cruz do Calvário. Quando eu beber, que o meu espírito seja purificado e que eu assim permaneça até Jesus voltar. Diga: meu espírito seja purificado e permaneça até Jesus voltar. Eu participo para a glória do meu Deus. Dá graças a Deus e beba do sangue dele. É só você e ele. É hora de levarmos e de nos aproximarmos. Rios de água viva fluiriam do seu interior. Você é uma fonte que jorra para a vida eterna agora. Isso, vai chegando mais perto do Criador, mais perto do Criador. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus.